A paz do Senhor Jesus para todos vocês, neste dia, nesse começo de mês de agosto, né? Se inicia uma nova etapa, um novo ciclo que nós temos que trilhar. Estou feliz, aqui quem vos fala é a missionária Sandra Gomes e estou muito feliz de estar aqui para falar um pouco a vocês da palavra de Deus, né? E essa palavra que Deus me deu hoje pela manhã e encontra-se em 1 Ruth, do capítulo 14 e 17, né? É um texto que nós conhecemos e que fala aos nossos corações. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia diz que cai a erva, seca-se a flor, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. E essa palavra que nos traz alento, que nos traz renovo, que nos faz reviver, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nossas vidas. E eu vou ler para você Ruth, capítulo 1, do 14 ao 17. Aqui esse cenário, antes de ler, eu quero deixar você ciente do cenário que se encontrava aqui. Aqui, Ruth estava com Noemi, sua sogra, e Orfa, a nora de Noemi. E Noemi, há 10 anos atrás, Noemi morava em Belém. E depois de uma grande fome em Belém, Noemi vai com seu esposo para Moabe. Porque os moabitas, eles foram rejeitados pelo Senhor. Mas foi lá que eles encontraram alimento e permaneceram durante muitos anos. E o esposo de Noemi morreu e ficaram os filhos e casaram com Ruth e Orfa, moabitas. E aqui no capítulo 14 diz: então levantaram a sua voz, isso é as noras de Noemi, Orfa e Ruth, e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada para o seu povo e para os seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste que te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separe de ti. Eita, que amor lindo! Que amor transformador Ruth tinha pela sua sogra. Que amor lindo. A Bíblia diz que Ruth se apegou a ela. Grudou. A Bíblia diz que ela se apegou. Esse apegar é colar, é grudar em Noemi. Porque Ruth não era obrigada, como Orfa também não era obrigada a seguir Noemi. Noemi estava viúva. Noemi perdeu os filhos morreram. Estava numa situação difícil. Porque naquela época as mulheres não trabalhavam.
As mulheres que eram casadas eram dependentes do marido. E as que tinham filhos eram dependentes dos filhos. Então, Noemi já estava velha. Perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu o marido, perdeu tudo. O que fazer na terra de Moabe? E eu vejo, eu até anotei aqui 3 vidas, 3 destinos, 3 decisões, 3 escolhas. 3 atitudes diferentes, porque Noemi decidiu voltar para Belém. Belém significa casa do pão. Essa palavra Belém significa no hebraico Beit, que significa casa. E Lechem significa pão, alimento, ou seja, casa de pão. Ela decidiu voltar. E Ruth e Ofra não eram obrigadas a seguir. Ela poderia muito bem voltar para os seus parentes, para a sua família, para os seus deuses, os deuses da família delas. Porque uma escolha correta vai te trazer benefícios pro resto da tua vida. Porque o decidir, o escolher está em tuas mãos. Deus não vai escolher nada por você. A atitude tem que ser tua. A decisão tem que ser tua. Se você tomar uma decisão correta, certa, no futuro Deus vai te abençoar. Você vai ser abençoado, você vai ser próspero. Mas se você tomar uma decisão errada, você vai trazer consequências terríveis, não só para você, mas para toda a tua família. E você vê aqui o cenário, 3 mulheres chorando no encruzilhada, porque a Bíblia diz que elas estavam no caminho para Betel. E Noemi estava voltando para Betel, viúva, sem filhos, sem marido, amargurada. Olha a situação da sogra de Ruth. Amargurada, triste, revoltada com a vida, com a situação. E Ruth não tinha obrigação de acompanhar uma mulher dessa. Uma mulher amargurada, que só reclamava. Mas Ruth tomou a decisão certa. Ruth tomou a decisão de seguir a Noemi. E Ofra era uma pessoa nice, boa, gostava de Noemi, mas decidiu voltar para a sua família, seu povo, a família dos seus deuses. Ela chorou, chorou. Ela teve sentimento, teve, Ofra. Mas foi a decisão dela voltar para a sua família, sua casa. E Ruth não. Ruth decidiu voltar com Noemi. De seguir a Noemi. Para ela não importava o futuro era incerto. Porque com a mulher pobre ia voltar para uma terra sem nada. Mas ela decidiu confiar em Noemi e confiar em Deus. Porque o Deus de Noemi era o Deus Yahvé, era o Deus Javé, era o Deus soberano, era o Deus criador de todas as coisas. Aleluia! Ei, Ramandarabaçou! E ela disse, olha, faça-me assim o Senhor, a outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Ou seja, Ruth disse, Noemi, a única coisa que vai nos separar é a morte. Isso é amor.
Poder de decisão. De decidir o que quer. Porque quando você decidir o que você quer fazer, Deus vai te abençoar. Mas você não pode estar cocheando entre dois pensamentos. Se vai ou não vai. Se fica ou vai. Se faz ou não. Você tem poder de decidir o caminho que você quer seguir. Se é o caminho dos deuses de Ofra ou o caminho do Deus poderoso de Noemi? Aleluia, Jesus! E no versículo 14, que diz: então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra. O apego que vai além da emoção. Porque não adianta você ter só emoção e não agir. As duas choraram, as duas beijaram, as duas beijaram, as duas choraram. Há pessoas que nos beijam na encruzilhada. Mas eu quero dizer que as duas choraram, as duas beijaram. O beijo de Ofra foi sincero, mas foi despedida. O texto diz que Ruth se apegou. No hebraico, essa palavra dabak é a mesma usada em Gênesis 2, 24, para o homem que se une à sua mulher. O mesmo, essa mesma palavra. É quando você se une ao seu esposo, que tornam-se um só corpo, um só carne. Era o mesmo sentimento que Ruth sentia por Noemi. Há pessoas que nos beijam, que estão conosco, mas nos abandonam na caminhada. Ofra representa um afeto que é real. Realmente ela amava a sua sogra. Era um afeto real, mas não era um afeto de aliança. Ruth amava a sua sogra e havia um afeto de aliança. Aleluia. Ruth representa o amor resete. É o amor real, fiel, que Deus tem por nós. Esse é o amor que Ruth representa. Com uma pergunta para você nessa manhã: com quem você tem sido leal quando não há mais vantagem? Deus não procura admiradores emocionados, procura discípulos apegados. Porque às vezes você na emoção, você tenta até agir, mas tem medo. Tem medo de sofrer as consequências, porque é incerto. Você não tem fé suficiente. Mas Ruth teve. Ruth disse: olha, o teu Deus, Noemi, será o meu Deus. Aonde você pousar, eu pousarei. Meu Deus. Meu Pai. Que amor lindo. No versículo 15, a fé que é provada. Eis que voltou tua cunhada para o seu povo e para os seus deuses. Volta tu também. Noemi não facilita. Noemi, ela disse: olha, eu não tenho mais filhos para casar com vocês. Em outras palavras, né? Nas minhas palavras. Mas esse é o contexto.
Eu não tenho mais filhos para casar com vocês. Vão para a família de vocês, vão para a casa de vocês, vão para os seus parentes. Noemi quase empurra Orfa e Ruth para que voltem para os seus pais. Ela testa a decisão, o poder da decisão de Ruth e de Orfa. E Deus faz o mesmo conosco. Antes de nos levar para Belém, Ele nos pergunta: você quer mesmo? Jesus fez isso? Talvez você saiu de Belém, que é a casa do pão, e hoje está em Moabe, a terra da rejeição, a terra do pecado. E Deus está dizendo: volta à casa do pão. Porque há fartura na casa do pão. Aleluia. Talvez Deus esteja te falando nessa tarde, nessa manhã, não sei quando você vai ver esse vídeo. Volta à casa do pão, volta a Belém. Que há fartura de pão. Antes que havia escassez, fome, agora há abundância. A provisão de Deus em Belém, há pão. O pão vivo, que desceu do céu para dar a vida por nós. Jesus é o pão da vida. Aleluia. Talvez você precise retornar a Belém e sair de Moabe. Moabe não é o teu lugar. Moabe é um lugar de frustração, de vergonha, de rejeição. Deus rejeitou Moabe. Deus quer que você volte para Belém. Muitos começam bem, mas volta para o seu povo e seus deuses quando a caminhada fica difícil. Era uma situação boa para Noemi? Não. Eles não tinham condições nem de pagar a casa que eles viviam. Eles não tinham condições nem de fazer feira, de comer. A situação estava complicada para Noemi, para Orfa e para Ruth, para todos. Mas quando a caminhada fica difícil, você não pode desistir da fé, desistir dos sonhos, desistir dos projetos, desistir de viver. Você precisa caminhar, você precisa retornar à casa do pão. Muitas vezes, quando a situação está difícil, a tendência das pessoas é desistir da fé, é colocar a culpa em Deus. A culpa é de Deus, porque eu estou passando por essa situação. Mas você precisa examinar o seu coração. A Bíblia diz de que queixe o homem, Eclesiastes, queixe o homem dos seus próprios pecados. Deus não tem culpa da sua dor. Tudo que acontece, ou é culpa de Deus, ou é culpa do diabo. Mas você precisa analisar a sua vida. Fazer uma reflexão. Como está a sua vida? A caminhada está difícil, permaneça. Porque vai vir pão para a tua vida. Vai vir provisão para a tua vida. Se você está no momento de escassez, não desista da fé, confie. Que Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus não é aquele que abandona os seus filhos quando tudo está difícil, não, pelo contrário. Ele está com você. Se a situação estiver bem, Ele está com você. Se a situação estiver difícil, Ele está com você. Em todo o tempo, Deus está com você, como Deus estava com essa família, a família de Noemi.
Quem tem aliança verdadeira não procura desculpa para voltar. Procura motivo para ficar. Né? Se você tem uma aliança verdadeira com Deus, em meio a uma situação difícil, em meio ao luto, em meio à enfermidade, em meio à escassez, mas a tua fé tem que estar alicerçada nas promessas de Deus. Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir em todo tempo, em toda circunstância. Não desista da sua fé. Confie plenamente que no tempo certo do Senhor, tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E no versículo 16, 17, Noemi e Ruth diz, aonde quer que fores, irei eu. Decisão do caminho. É o poder da decisão. Quando eu, Sandra Tavares Gomes, decidi mudar a minha vida, Deus começou a trabalhar. Eu já falei em outras lives. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei perdida. Fiquei cocheando entre dois pensamentos. Estava fazendo as coisas que desagradavam a Deus e achava que estava bem. Porque quando você abre uma brecha para o pecado, é o suficiente para ele arruinar a sua vida. Pecado na nossa vida tem que ser acidental. Eu não posso planejar o pecado. E quando eu disse, eu não quero isso para minha vida. Quando eu vi amigas minhas, 18, 10, 15 anos aqui, solteira, envelhecendo, trabalhando, e sem ter uma família, eu disse, eu não quero isso pra mim, eu quero ter uma família, eu quero ter um esposo. Eu não quero estar conhecendo um hoje e amanhã, não, eu quero me casar. E Deus começou a mover, porque o poder da decisão traz bênção pra tua vida. E quando eu decidi, Deus disse, agora eu vou agir. E eu conheci meu esposo. E hoje faz 7 anos que estamos juntos. 4 anos de casado, para a glória de Deus. Quando eu conheci ele era católico. Não sou contra os católicos. Amo cada um deles. Mas Deus tinha falado que Deus ia me dar um esposo que ia andar comigo lado a lado. E o processo foi longo, porque meu esposo não aceitou Jesus assim, não. Eu conheci meu esposo em 2019, ele aceitou Jesus em 2023. Foi batizado em 2024, para a glória de Deus. Foi fácil missionar a Sandra? Não. Muito jejum, muito joelho. Muita oração. Porque nada é fácil em nossas vidas. Pelo menos na minha, nada é fácil. Mas o poder da decisão faz a diferença. E Ruth decidiu seguir a Noemi. E ela diz, onde pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Olha, o teu Deus é o meu Deus. A confiança de Ruth, você nem conheceu o Deus de Noemi. Ruth abre mão da sua identidade moabita. Ela está dizendo, vou ser rejeitada com você e vou recomeçar com você. Porque Israel rejeitou os moabitas. Quando Balaque, o rei de Moabe, mandou Balaão amaldiçoar o povo de Israel. E ele não conseguiu amaldiçoar a quem Deus tinha abençoado. Esse foi um dos pontos que Deus rejeitou os moabitas. E ela disse, agora eu vou recomeçar com você, ou seja, eu vou recomeçar com o teu Deus.
que é o verdadeiro Deus. É o Deus Criador. É o Yahvé. É o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Aleluia. Teu Deus é o meu Deus. Decisão de fé. Decisão de confiança em Deus. Um Deus que eu só conheci através de Noemi. A decisão da fé é o ponto-chave para que tudo vai bem na tua vida. Este é o centro de tudo. Ruth não está só seguindo Noemi, não. Ela está decidindo e escolhendo seguir o Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ela diz: onde morrerei, morrerei eu. Só a morte nos separará. Decisão até o fim. Ela disse: só a morte pode nos separar. Eu vou contigo aonde você for. Eu vou com você para onde você for. E ela faz um voto diante de Deus: faça-me assim o Senhor. Não é até ficar difícil. Ela não decidiu ficar com Noemi até enquanto a situação está difícil ou... Não. Ela decidiu até o fim. Noemi achava que voltava vazia. Sem esperança. Porque ela estava uma velha rancorosa. A gente não encontra pessoas assim na nossa vida. Pessoas que reclamam de tudo. Pessoas que não suportam passar por aflições, que reclamam, que murmuram. Mas não sabia ela, Noemi, que ela estava voltando para a casa do pão com o maior tesouro. Que foi Ruth convertida. E Deus mudou a vida de Ruth, como pode mudar a tua vida. Deus transformou a vida de Ruth de uma forma linda e maravilhosa, porque o poder da decisão de escolha está em tuas mãos, não está nas mãos de Deus. Ruth decidiu a melhor parte. De seguir a Noemi, seguir a Deus. E essa mulher se tornou bisavó do rei Davi. Deus deu a Ruth um Boaz. Deus transformou de uma forma linda e maravilhosa a vida de Ruth. Ruth, na sua simplicidade, ouvindo a sua sogra. E quando chega em Belém, na casa do pão, Noemi fica em casa e Ruth disse: eu vou à luta. Eu vou trazer comida para casa, em outras palavras. Eu vou trabalhar. Eu vou trazer comida para mim e você. E aquela mulher saiu para pregar as espigas rebuscadas. Espiga de milho rebuscada era aquelas que, quando as pessoas iam fazer a colheita, caía aquelas espigas que não estavam muito bem, mas dava para comer. Ia caindo pelo chão, eles deixavam, e as pessoas mais humildes vinham depois e colhiam. E Ruth fez esse trabalho. Ela pegava aquelas espigas que eram abandonadas na plantação, que caíam no chão na hora da colheita. E foi lá onde ela encontrou o príncipe dela, Boaz.
E ela deixou de catar essas espigas rebuscadas, passou a colher melhor, passou a se alimentar na casa de Boaz e assim casaram. E ela foi bisavó do rei Davi. E ela faz parte da linhagem do Jesus. A linhagem de Davi. Isso é lindo. Ele honra quem se apega a ele quando seria mais fácil beijar e voltar. Né? Seria fácil para Ruth beijar Noemi e voltar como Ofra fez, mas ele disse, não, eu quero ir com você. Eu quero seguir a você, eu quero que o teu Deus seja o meu Deus. Ela teve um poder de decisão, de escolha. É isso que você precisa fazer. Deus diz, não cocheie entre dois pensamentos. Analise aquilo que for bênção para a sua vida, faça. Esteja na direção do Senhor. Porque Ele vai transformar maldição em bênção. Ele vai transformar rejeição em aceitação. Porque Ruth foi aceita por Deus. Antes rejeitada. Agora aceita por Deus. Porque ela decidiu seguir a Deus. Ela decidiu seguir ao Deus de Noemi. Que você nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, que você decida seguir a Deus. Independente da situação. Porque a casa do pão está aberta. A porta da graça está aberta. Noemi voltou para o Betel, para a casa do pão. E Deus fez tudo novo na vida de Noemi e na vida de Ruth. Ruth não pensou no futuro. O futuro era incerto. Mas ela sabia que o Deus que estava chamando por ela ia cuidar dela em todo o tempo. Que você confie em Deus em todo o tempo. E que você volte para a casa do pão. Porque na casa do pão há fartura. Na casa do pão há alimento para a sua vida. A palavra do Senhor em João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. E Ele está te esperando de braços abertos. Volta à casa do pão. Volta a Belém. Sai de Moabe. Moabe não é teu lugar. Volta à casa do pão. Em nome de Jesus. Vou orar pela sua vida. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa palavra, Senhor, tão linda e maravilhosa que o Senhor me deu. Te peço que teus filhos, Pai, ao assistir esse vídeo, Deus, que o Espírito Santo possa convencê-los de que a casa do pão é melhor do que Moabe, de que a casa de Moabe. E a tua palavra diz que Jesus é o pão da vida. E esse pão está disponível para todos aqueles que se arrependem e acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que querem reviver, aqueles que querem renascer novamente a um novo tempo. A casa do pão está à tua espera. Muito obrigada, Deus.
Que teu Espírito possa convencer cada um dos teus filhos a voltarem para o Betel, para voltar para a casa do pão. Que a fartura, a tua presença, Jesus. O Senhor é o pão da vida. O Senhor está de braços abertos, esperando teus filhos para retornarem. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada por essa linda e maravilhosa palavra e pela tua presença, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, né? E a casa do pão está à tua espera. Não resista, mas siga em frente. Faça como Ruth. Deus transformou a vida de rejeição em honra. Porque Ruth foi honrada por Deus. Porque ela tomou uma decisão certa. Que Deus te abençoe.